mas é o que dá quando a pessoa, trazendo agora para nós, quando a pessoa fica olhando para a vida dos incrédulos, para a vida daqueles que não creem, para a vida dos ímpios. Então, Israel esqueceu a palavra de Deus e passou a olhar para a vida dos ímpios. Saiu do Espírito. E quando Samuel ouviu esse clamor público, esse clamor do povo de ter um rei, isso não agradou a ele, porque Samuel sabia que o rei de Israel era o Senhor. E aí Samuel foi consultar a Deus, como nós lemos nesses 2 versículos. Ó Senhor, o povo está pedindo um rei, o que eu faço? Aí Deus vai e diz assim: atende, pode atender, pode dar um rei para eles, já que eles querem. Não se preocupa não, Samuel, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Ou seja, quando alguém rejeita alguém usado por Deus, não está rejeitando essa pessoa, mas está rejeitando o próprio Deus. E foi isso que Israel fez com Samuel. Mas Deus falou: dá, eles não querem. Porque Deus é um cavalheiro, pessoal. Alguém disse isso e eu nunca mais me esqueci. Deus respeita a nossa vontade, ainda que aquilo que você queira fazer seja errado, Ele deixa você fazer. Deus não impõe. Deus não é como o ladrão que arromba a porta para entrar, Ele bate na porta. Jesus disse: eis que estou à porta. Se a pessoa decide errar, Ele não impede. Por quê? Porque Ele nos fez seres humanos e nos deu livre-arbítrio, poder de escolha. Você não é um robô. Você tem poder de decidir o que você quer, e se você decidir o que é errado, Deus vai te respeitar, porque Ele é um gentleman, como foi dito. Ora, a partir dali, Israel passou a ter o seu primeiro rei, que foi o rei Saul. A princípio foi um bom rei, depois Saul se perdeu e o povo gemeu, porque tinha à frente de si um homem sem temor. E assim foi toda a história dos reis de Israel. Vinha um rei que era afinado com Deus, então o povo se alegrava. Mas quando vinha um rei ímpio, então a nação se corrompia. Então, onde é que eu quero chegar? Não adianta você, na sua vida cristã, na sua caminhada rumo à salvação, que eu creio que é o que você busca mais que tudo, mais do que para solucionar problemas, mais do que tudo, do que colocar uma pedra sobre os problemas, como a gente tem falado, eu creio que você, mais do que tudo, está aqui porque você quer a salvação da sua alma, não é isso? Então, o que você precisa para isso? Você precisa permanecer no centro da vontade de Deus até o fim da sua vida. Ao contrário do que acontecia com Israel, que vencia uma batalha, agradecia a Deus, ficava firme, mas daqui a pouquinho se desviava. No caso de Israel, o que fez Israel se desviar? Ficar olhando para as outras nações. E no nosso caso, o que é que pode fazer uma pessoa que hoje está bem, amanhã não estar mais? É ela ficar olhando para o mundo, bebendo da água podre que esse mundo oferece. Se fala muito sobre você ser cheio do Espírito Santo. Mas você sabe o que é ser cheio do Espírito de Deus? Como é que se enche do Espírito de Deus? Às vezes a pessoa acha que é na hora da reunião, quando a gente, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter a oração e louvor, a busca. Aí a pessoa acha que ela vai levantar as mãos, e aí ela vai sentir alguma coisa, e porque ela sentiu alguma coisa, ela se encheu. Espírito diz respeito a pensamentos. Uma das definições do dicionário para a palavra espírito é parte incorpórea que norteia o ser humano.
Seu espírito é a sua mente. Você já deve ter lido Paulo falando nas epístolas que o Espírito Santo é a mente de Deus. Não diz a Bíblia que vós tendes a mente de Cristo? A mente de Cristo é o Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da mente de Deus. Mente, pensamentos. Então, vamos mais adiante. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio dos pensamentos de Deus. Então, não adianta nada você ou alguém, na hora do louvor, se arrepiar ou sentir alguma coisa, se a cabeça está cheia dos pensamentos lá fora. Por isso, para você permanecer e não se desviar, você tem que estar 24 horas, e não apenas quando está aqui na igreja, 24 horas, você tem que estar pensando nas coisas de Deus. Amém, pessoal? Não tem como você ficar cheio do Espírito Santo se você se envolve pouco com a oração, pouco com a Bíblia, pouco com as coisas de Deus e muito com as coisas desse mundo. Tudo aquilo que eu me envolvo demais tem um espírito, e aquele espírito vai me encher. Compreende? Então eu pergunto, a sua cabeça está cheia do quê? A maior parte do seu tempo é consumida pelo quê? Mais para as coisas de Deus ou mais para as coisas deste mundo? O que ocupa mais a sua mente? Porque isso, não adianta você chegar aqui, eu senti isso, senti aquilo. Não tem problema. Quando você tem um encontro com Deus, recebe o Espírito Santo, isso causa uma emoção divina. Mas estar cheio do Espírito Santo é estar em espírito o dia inteiro. Toda hora você está conectado com Deus. Amém, pessoal? Por exemplo, você ouve mais músicas que falam da fé, ou você ouve mais músicas seculares? O que você ouve mais? Tem gente, por exemplo, que, aliás, é onde entra o jejum de Daniel, é justamente para isso aí, porque a pessoa, no jejum, às vezes a pessoa se enxerga o quão longe ela está das coisas espirituais, e o quão cheia ela está de outras coisas que são fúteis, do espírito desse mundo. Eu lembro quando nós tivemos o primeiro jejum de Daniel na igreja, uma obreira, ela foi dar o testemunho depois, ela falou assim, olha, no primeiro dia de jejum eu peguei o ônibus, estava com o meu celular, o fone de ouvido, indo para o trabalho, falei assim, agora eu vou ouvir uma música da igreja. Aí ela falou, quando entrou no celular, ela estava em jejum, ela falou, meu Deus, não tem nenhuma. Ela falou, aí é que eu atinei, que no meu celular não tinha uma música que falava de Jesus. Todas as músicas eram seculares. Quem está me entendendo? Faz assim. Aí o que acontece? Quando a gente está aqui na igreja e vai cantar uma música, não é aquela que é novidade não, porque a novidade ninguém conhece. Às vezes nem eu conheço, eu tenho tecladista que conhece. Mas eu falo música antiga, tem gente que chega na igreja e fica, a gente canta, ela não sabe não. Mas quando liga o rádio do som do carro dela, e solta o pagode, o sertanejo, meu amigo, minha amiga, ela canta de trás para frente, de salteado, de cor, sabe o refrão, sabe o começo, sabe o nome do cantor, sabe isso, sabe aquele, isso é fulano e beltrano, isso aqui é não sei o quê. Eu não estou dizendo que seja pecado não, pessoal. Existem músicas seculares que não são agressivas, que têm uma letra que passa. Mas tem muita música, por exemplo, que a letra te joga para baixo. Você sabia que quando você estuda música, uma das coisas que eles ensinam é que através da música você pode manipular a emoção de quem te ouve? Existem melodias que são tristes, existem melodias que são alegres. Você assiste um filme de suspense, o fundo eles já colocam lá os acordes certos que faz dar aquele tom de suspense, de que a coisa não está resolvida. Sim ou não? Tudo passa um espírito. Então tem gente que fica conectada, por exemplo, na internet, a vida dos artistas, a pessoa quer saber
Às vezes você abre o site lá de informações, de notícias, às vezes tem uma foto de um ator dizendo assim, fulano foi na praia. Pelo amor de Deus, pô. Aí você vai clicar para ver o que fulano foi fazer na praia. O que eu tenho a ver que fulano foi na praia? Então isso vai encher a sua cabeça de quê? O que essa informação vai te acrescentar? Então use a cabeça, procure aquilo que vai acrescentar alguma coisa para você. O que não vai acrescentar, não clique, não entre, não beba daquele espírito. Antes de você clicar, antes de você ler, pergunte assim, o que isso vai me acrescentar? Porque tem um monte de coisa que eles têm que encher lá de informações e coloca coisas assim, fulano beijou Beltrano. Então, se você for clicar naquilo ali, o que você tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Então tem um monte de noticiazinhas que aparecem ali, que só vão encher você de coisas fúteis, sem falar daquilo que é nocivo. Quem está me entendendo faz assim. Então, encha-se do Espírito de Deus. Esse é o segredo para você permanecer na fé e não se desviar. Não é só na igreja, não. Você tem que ler a Bíblia em casa. Você tem que ler os livros da igreja, a literatura da igreja que edifica, os livros do bispo. Você vai assistir um programa, selecione, veja o que você está assistindo. A sociedade é o que é, porque ela absorve o que tem na televisão. De maneira que aquilo que antes era um absurdo, hoje já é normal. Não seja consumidor, seja um provedor, seja luz entre as trevas, seja o sal dessa terra. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe.